Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje estamos aqui para homenagear o aniversariante do mês, o Stephen King, que vai completar 75 anos agora, dia 21 de setembro. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele e vamos aproveitar para recomendar e falar sobre nossos filmes, nossas experiências com a obra dele. Então, antes de começar a falar um pouco mais sobre quem foi Stephen King, sobre suas obras, nós temos uma convidada especial, nossa querida Fabiana Volpato, que infelizmente não pôde estar aqui gravando conosco hoje, mas ela mandou a participação dela em áudio e ela vai sugerir, vai recomendar aí alguns filmes para vocês. Então, para já começar com a bola toda, vamos começar com a Fabiana sugerindo aqui os filmes para quem não conhece Stephen King. E é bom que, se vocês talvez não se lembrem de quem nós estamos falando, essas recomendações da Fabiana vai servir para lembrar vocês mais ou menos de quem se trata e vai preparar vocês para entrarem, imergirem nesse universo misterioso e de terror também. Então vamos lá, Fabiana, com você! Fala galera, tudo bem? Primeiramente, me apresentar, Fabiana Volpato, faço parte do The Geek News. E eu estou aqui hoje para celebrar o aniversário do nosso querido, maravilhoso aniversariante do mês, Stephen King. Para quem é fã de terror sabe de quem eu estou falando muito bem. E eu vou aqui passar para vocês dois filmes, tá? Que eu amo de paixão. O primeiro é It, a Coisa, capítulo 1 e 2. Eu acho que qualquer fã de terror sabe esse filme, já viu esse filme, sabe de que filme eu tô falando. Mas mesmo assim, vou deixar aqui a recomendação. Essa obra, tá, do Stephen foi de 1986. Ele fez, né, na verdade é um terror, um romance de terror, né, que ele colocou na época. E nada mais é do que um grupo de crianças que se une para investigar o desaparecimento de outras crianças. E eles descobrem que Pennywise é o culpado, é um palhaço cruel que se alimenta e come crianças e também se alimenta do medo delas, né? Então, no capítulo 1, eles são crianças, no capítulo 2 já cresceram e tentam matar definitivamente o palhaço. Mas enfim, outra curiosidade também, muita gente acha que é baseado em fatos reais, como Invocação do Mal, né? Ou que se baseou em algum serial killer, enfim. Não, gente, não tem nada disso. Porém, né, ele passa, na verdade, por uma inspiração, ele é um folclore, tá? Ele é um folclore de alguns outros países, tá? E também ele foi inspirado em um homem chamado John, é um empresário de Chicago, na década de 60. Ele criou esse personagem, né, mais ou menos um palhaço parecido, chamado Palhaço Pogo. E também teve essa inspiração para a história, mas nada além disso. E a segunda, né, minha segunda indicação fica pro Iluminado, que por incrível que pareça tem muita gente que ainda não viu, mas tem uma excelente ali história, né, pra época, né, 1980, que acontece, né, Jack é o personagem principal, ele se torna um caseiro, né, de um hotel bem isolado nas montanhas e vai com a sua família porque ele tem um bloqueio de escritor, ele quer se desenvolver. E ele se instala com a esposa e com o filho. Só que o filho, ele já é atormentado por premonições, né? E quando ele entra no hotel, isso começa a aguçar. E o Jack, né, que é o escritor, ele descobre os segredos sombrios do local. E aí ele começa a se transformar num maníaco homicida, né, aterrorizando a sua família. O Iluminado, né, ele foi um sucesso na época, né, com o Jack Nicholson. Então vale muito a pena ver. Então quem não viu, tá aí, veja. E agora eu vou deixar vocês com o meu colega aí, Ricardo. Com você, Ricardo. E essa aí foi a participação da Fabiana. Obrigado, Fabi, um beijo! E agora, pessoal, vocês já devem estar mais assimilados com a obra de Stephen King, né? It, a Coisa e O Iluminado. Daqui a pouco, se vocês quiserem, a gente vai falar onde que vocês podem assistir cada um desses filmes. Mas vamos lá então. Se você ainda não pegou quem que é Stephen King, vamos para algumas informações sobre ele. Ele nasceu em Portland, nos Estados Unidos, em 21 de setembro de 1947.
Ele ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio Brainstroke Award, que é um reconhecimento entregue para realizações superiores em fantasia sombria e escrita do gênero de terror. Agora sim, o prêmio chama Brainstroke. Por quê? Porque Brainstroke, ele é ninguém menos do que o criador da obra literária Drácula. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Então, o prêmio Brainstroke é justamente em homenagem a outras pessoas que fizeram alguma obra literária, geralmente suspense e terror grande assim. Então, o criador de Drácula dá o nome a esse prêmio e o Stephen recebeu essa honraria. Ele também ganhou o prêmio National Book Award, que é um dos mais importantes prêmios literários dos Estados Unidos. E em 2017, a publicação The Economist citou ele como sendo como o King of Honor, King of Horror, o rei do horror. E ele tem uma estimativa de 400 milhões de livros vendidos. Então, assim, Stephen King, ele é aclamadíssimo. E a obra dele inspira muitos filmes, muitas séries, muita coisa que a gente consome hoje em dia. Então nós vimos aí as recomendações da Fabiana, que foram It, A Coisa, né? Temos o capítulo 1 e o 2. E também vimos aí O Iluminado, que é um grande clássico que às vezes até quem não assistiu já ouviu falar ou reconhece por alguma cena, alguma interpretação. Mas vamos falar agora sobre as nossas recomendações e as nossas experiências marcantes acerca da obra de Stephen King. Quem vai falar sobre esse assunto comigo hoje é o Giliard, então nós já temos as recomendações da Volpato, e o Giliard, que vocês já conhecem, vai falar comigo sobre esse assunto. E aí, Gili, como você tá? Tudo bem? Fala, Ricardo, olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô ótimo aqui, comentando sobre um grande escritor aí, né, uma pessoa muito influente e bastante premiado, né, como você já citou. E agradecer aí a Fabiana pelas recomendações com o It, né, e o Iluminado. Eu acho que todo mundo deve lembrar do Iluminado, né, aquelas cenas do Jack Nicholson, né, dentro do hotel e tal. Fazem alguns memes, ou muitos deles, né, muitas vezes, mas é um grande escritor, assim, e tenho algumas lembranças a respeito dele, assim, bem antigas de quando eu era criança, e foi com o Cemitério Maldito. Você já assistiu esse filme, Ricardo? O antigo lá, o primeirão, em 89, você já assistiu ele? Eu acho que não, eu não me lembro. Não é da minha época também, mas mesmo agora, mais recentemente com os serviços de streaming, acredito que eu não tenha assistido ainda não. Embora já tenha ouvido falar bastante, mas eu não me recordo do Cemitério Maldito. Pois é. Então, a lembrança que eu tenho com esse filme, né, e fica como, não como indicação, não é um filme tão bom assim, né, mas eu tinha pouca idade, eu tava com uns 6, 7 anos, uns 8, e eu lembro que tava passando na TV, naqueles horários de, sabe, 11 horas da noite ali, e uns filmes um pouco mais pesados, né? Não que o filme seja, oh meu Deus, estão estripando alguém, não sei o que, não, mas eu era criança, né, e aí eu vi duas cenas marcantes que uma criança, né, no filme corta a boca, né, de um lado ao outro, né, na horizontal, abrindo ainda mais, né, sugestionando isso. Os efeitos especiais não eram tão bons, e também, né, cortando o pé bem ali no tendão de Aquiles, sabe, ali, e aquilo, quando é criança, né, acha que é verdadeiro e tal, e eu fiquei sem dormir por muitas noites com duas cenas só, de um filme ruim. O filme não é muito bom, mas tem toda aquela parte de as pessoas morrem, enterra lá no cemitério indígena, e elas acabam voltando, e volta o gato, volta a criança, e tem um monte de coisa acontecendo. E isso eu lembro até hoje que é uma experiência incrivelmente, assim,
marcante bem ruim, porque eu fiquei muitas noites sem dormir. Eu era criança, né? Não devia nem ter assistido isso, mas acabei assistindo. Isso daí, essa cena de cortar o tendão de Aquiles ali, me lembra do filme A Casa de Cera, que tem uma cena assim também que eu assisti, foi bastante... eu quase que senti em mim aquela... pelo menos a aflição eu senti. E essa questão aí também dos mortos voltando, eu lembro muito de recentemente o Mundo Sombrio de Sabrina, que também tinha ali o cemitério que ressuscitava. Então, isso mostra, né, o quanto que a obra dele foi impactante, que até hoje há uma reutilização desses simbolismos, dessas coisas, em obras mais recentes. Inclusive, um outro filme também assim que eu tive a experiência aqui, eu assisti a primeira versão mais nova e depois eu assisti a versão antiga, foi Carrie a Estranha. Eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas eu nunca assisti porque eu nunca gostei muito de filme de terror. E um dia eu tava aqui assistindo televisão, não era nem streaming, era TV mesmo. E tava aqui sapeando os canais e aí tava lá, Carrie a Estranha. Aí eu assisti a versão mais nova de 2013. Tava de dia, né? Então falei, não vai ser um terror que vai me assustar. Embora não seja pelo medo, é porque eu não gosto de terror pelas histórias serem mais fracas. Mas essa readaptação de 2013, ela trata um pouco sobre bullying, é uma coisa bem mais moderna, assim. E bonito o visual do filme. E foi legal assistir, gostei. Como que trabalharam o bullying, a questão da mãe super protetora. E a questão mesmo dos efeitos também, que foram mais fáceis de fazer, né, com a evolução da técnica. E aí eu assisti a versão antiga, que era famosa por aquele balde, né, de sangue e vísceras que cai na rainha do festival, baile da escola, o baile do colegial. E eu gostei, eu vi que realmente o filme novo de 2013 é uma releitura muito boa, com algumas adaptações. E também foi uma experiência marcante. Eu gostei assim de ter assistido. E eu achei que ficou bom todo o trabalho. E é uma cena icônica, né? O balde caindo em cima da moça, sujando ela toda de sangue. E hoje em dia a gente vê outras cenas, tipo pegadinhas até com água, jogando água na pessoa, remete muito a isso. Então assim, é uma estética, um efeito narrativo que é bastante explorado. E eu acho bacana que Stephen King pensou nesse tipo de cenas lá atrás, há mais de 40 anos, e até hoje isso daí está presente em filmes, obras e produções mais atuais, né? Então, Carrie a Estranha tá aí. Eu recomendo, quem não assistiu nenhum, pode assistir qualquer um. O 2002 e o 2013, o de 74 e 2013 eu assisti. O de 2002 eu não tenho certeza. Mas são ótimos filmes. O de 74, inclusive, envelheceu bem. Não é um filme que não dê pra gente assistir hoje em dia. É uma história bacana. Eu acho que vale a pena. Você quer falar mais algum, Gini? Sim, o de 76, o 74 é o livro, o 76 é o clássico lá, eu cheguei a assistir ele. Esses mais novos eu não assisti, mas ele eu deixei de lado, os mais novos. Mas eu lembro dos clássicos e também tem o Christine, o carro assassino, né? Que é maravilhoso, assim, o quanto no Brasil acaba mudando o título, acrescentando coisas que acabam explicando o que vai acontecer no filme, né? Isso é coisa maravilhosa aqui do Brasil, né? Os títulos, sempre acho fantástico. E tem também, né, Um Sonho de Liberdade, acho que é bem famoso, teve várias indicações ao Oscar, que no original ele chama The Shawshank Redemption, nem sei lá, é o nome da penitenciária, mas também é um excelente filme, com Morgan Freeman. Então, assim, minhas indicações acabam ficando na Um Sonho de Liberdade
O Cemitério Maldito, que é o Pet Sematary, eu indico o de 2019, ele tem uma classificação um pouco melhor, assim. E o Christine, que é um clássico aí também, o Christine, o Carro Assassino. Eu assisti o Christine quando eu era criança, porque passava no cinema em casa, no SBT. Sim, sim. Esses filmes sempre passavam assim, no SBT, era bem interessante. E não só esse, né? Também tinha os outros lá, Ataque dos Vermes Malditos, a Tomates Assassinos, vários outros, mas o Christine eu me lembro de ter assistido e teve uma cena em especial que me marcou um pouco, mas assim, ela me marcou mais pela curiosidade que eu tinha desde quando eu era criança de como que aquele mecânico na linha de produção ali, lá na oficina, morreu dentro do carro da Christine, se ele só entrou ali pra ouvir música, fumar o charuto e depois ele tava morto. Não mostrou os bancos comprimindo ele contra o volante, não mostrou. Não acho que ele ter ficado ali fumando um charuto, ele morreu por intoxicação por monóxido de carbono. Mas até hoje, assim, é uma coisa muito divertida. Essa é a cena uma das mais intrigantes, porque ela correndo atrás do casal também, no meio ali do campo, também é uma cena que dá uma apreensão, é assustador, já que você sabe que é um carro que tá dirigindo sozinho, então é bastante criativo isso. E quando a gente é criança, a gente libera muito a imaginação. Então, eu gosto muito desse filme, Christine, também. Um dos motivos são essas cenas aí mais marcantes. E é legal que ela é destruída e ela se reconstitui, né? Parece a armadura de Fênix. Isso daí também é uma coisa muito bacana desse filme. E o outro filme aqui que eu também gostei, que eu gosto, na verdade, é A Espera de um Milagre, que eu não sabia que ele era inspirado na obra do Stephen King. Porque geralmente a gente pensa, né, em filmes mais de terror, de suspense. E A Espera de um Milagre, se a gente for ver, é um bom suspense, com um drama bom, né? Inclusive, aqui no Brasil ele teve o nome, a tradução, né? Que o nome dele é Green Mile e a tradução virou A Espera de um Milagre. E eu acho interessante que, pra mim, não foi tanto a questão de esperar por um milagre. Faz até algum sentido. Mas isso deu uma carga emocional, acho que maior do que o filme realmente tinha. Muito maior do que ele teria se fosse traduzido ao pé da letra, né? Então, A Espera de um Milagre é um filme muito bom, que eu gosto muito. E eu não sabia nem que ele era baseado na obra de Stephen King, justamente por ele fugir um pouco desse arquétipo de terror e de suspense. E ele teve várias indicações ao Oscar também, né? Que nem temos aqui algumas anotações, algumas observações, né? A Espera de um Milagre teve 4 indicações ao Oscar na categoria de melhor filme, ator coadjuvante, melhor som, melhor roteiro adaptado. E as recomendações aqui do Giliard, Um Sonho de Liberdade, teve 7 recomendações. Entre elas, a de melhor filme e de melhor ator. Então, as obras que foram inspiradas na obra de Stephen King, né, foram realmente impactantes para sua época e conseguiram até se destacar em várias vezes. O Stephen King, ele tem, eu acho que tem um problema, um mal assim que assola. Tô aqui com uma listinha do Metacritic. Ele tem pegando a lista, tem uma média de 51 no Metacritic, os filmes que foram baseados na obra dele. Tem filmes muito bons, como Carrie, tem 85, mas na média é 51 e tem uns muito, muito assim, ruins de nota. Não tô dizendo que seja ruim, as pessoas podem gostar e tal, mas, assim, lançou um filme esse ano, né?
em 2022, que também é baseado na obra dele, que é Chamas da Vingança, que é um remake, e que assim, ele entra naquele hall dos filmes que não são tão bons. Às vezes fazem uma adaptação tão fraca assim, sabe? Não consegue pegar a essência, a ideia do filme, ou do livro, e transmitir isso pra tela, sabe? Que tem muito mais recursos visuais, e acaba sofrendo desse mal também, assim. A maioria desses filmes de suspense, terror, acaba, não sei porquê, acaba sofrendo desse mal. Não entendo, assim, o motivo. Stephen King sofreu com alguns filmes aí. Não que foi ele que fez, mas baseado na obra dele, tem uns que nem vale a pena assistir. As pessoas, elas ficam com medinho e aí elas descontam na hora de dar nota. Cada cagaço é 10 pontos a menos. Pode ser que seja isso, mas tem uns filmes. Não, tem uns filmes assim que eu assisti que, olha, esse daqui de 2022 mesmo é um dos que tem problemas. Assim, passando do limite ali, você fala, sabe? Mas tem uns muito bons aí, como já citados, né? Aqui, só o Cemitério Maldito ali, que tem o de 89, tem uma classificação bem fraca no Metacritic, e que só é a lembrança, assim, de depois que eu vim descobrir quem foi Stephen King, aquele filme, eu falei, então aquele filme que fez eu ter medo e tal, é da obra dele, entendi. Inclusive, se eu não me engano, esse filme de 2022 tem a crítica lá no site, não tem? Tem a crítica lá, falando um pouquinho a respeito dele, e, assim, assiste o trailer que ele tá bem bonito, o trailer. O trailer é melhor que o filme, sabe? Assim, aquele trailer você fala, nossa, tô empolgado, parece bom, e de repente, não é tão bom assim, tem um monte de problemas, mas eu sempre acho que vale, assim, se você é muito fã de um personagem, ou de um diretor de cinema, ou um escritor, que aí você pode comparar o que a tragédia que fizeram na hora de pegar a informação do livro e trazer pro filme. Quais foram os erros, o que deixaram de lado. Então eu acho importante e válido por isso, porque gera assunto, sabe? Conversas, você poder chegar e como estamos tendo essa conversa aqui, você pode conversar com outros fãs aí do Stephen King e falar, nossa, o filme, nossa, esqueceu tudo do livro, ou não, ou era muito legal, conseguiram pegar alguns elementos apenas, não, o filme pode não ser tão ruim. No caso, eu achei bem fraco o de 2022, Chamas da Vingança, que tem um filme antigo de 84, se não me falha a memória, então é válido só pra isso mesmo, pra ter uma conversa a mais. Entendi. E por falar em ter uma conversa a mais, então, se o pessoal quiser assistir esses filmes, eu vou falar aqui pra vocês onde que vocês conseguem encontrar alguns deles, tá? Por exemplo, aqui, se você quiser assistir o It, o 1, o primeiro It e A Coisa de 2017, vocês podem assistir ele no HBO Max, ele já está incluso, ou dá para alugar ele no HBO, ele tá no HBO Max, no Globoplay e no Claro Now. E aí vocês podem também alugar ele lá no Apple TV, Google, um monte de lugar aí. O It, a continuação, capítulo 2, né? O It, capítulo 2, aí ele só tá disponível no HBO Max, tá? Então ainda não chegou no Globoplay, nem no Now, nem outros serviços. A não ser que você queira alugar ele por Apple TV e na Microsoft Store e no Google Play, tá? Aí você consegue alugar ele por lá. Temos aqui O Iluminado, também ele pode ser assistido no HBO Max. Então, quem já tem HBO Max, já tem aí 3 obras de Stephen King para poder acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Ou pode alugar também no Apple TV, Google Play, Microsoft Store e até na Amazon Store. Não é no Amazon Prime, tá? Harry, de 1976,
Ele tem no Prime Video e no canal da MGM, que você pode assinar no Prime Video. E pode alugar também, na Apple e no Google Play. Carrie a Estranha, de 2002, ele está disponível no canal da MGM, que você pode assinar dentro do Prime Video. Ou você pode alugar ele na Apple TV e no Amazon Shop. Carrie a Estranha, de 2013, ele está disponível também no Prime Video e no Claro Now. E você pode alugar ele também no Apple TV, no Google Play, na Google Play e no Amazon Store. À espera de um milagre, você não tem para assistir em nenhum serviço de streaming, só alugando mesmo. Então, os lugares mais baratos para alugar ele são na Microsoft Store e por R$ 5,90, é o lugar mais barato. E aí tem na Google Play, no Amazon Store, tá um pouquinho mais caro. E no Apple TV também tem lá. Só que da Microsoft Store mais baratinho, ele é em HD, quiser 4K é vintão, igual nas outras lojas. Um Sonho de Liberdade, ele está disponível no HBO Max. Então, quem tiver HBO Max e Netflix consegue assistir ele, tá bom? Ele está disponível em HD e se você quiser alugar ele tem no Apple TV e no Google Play. Cemitério Maldito, você consegue assistir ele no Oldflix. Então, se você assinar o Oldflix, você consegue assistir lá. Ou você aluga ele na Microsoft Store, no Claro Video e na Apple TV. E Christine, o Carro Assassino, ele também é um filmaço. Eu adoraria assistir ele novamente, mas ele só pode ser alugado tanto no Google Play quanto no Apple TV. Então não tem nenhum serviço de streaming. Então, quem não tem em nenhum serviço de streaming ali no pacote básico é A Espera de um Milagre e Christine, o Carro Assassino. Todos os outros você encontra praticamente assinando o HBO Max e o Amazon Prime Video, com exceção do Cemitério Maldito, que é só mesmo no Oldflix. Então, quem quiser conhecer aí, ó, a história de Stephen King, pode começar assinando um mês do Oldflix, depois do Amazon Prime Video, e depois vai no mês que vem, pode passar pro HBO Max, que aí já aproveita e já vê o final da Casa do Dragão também. E se eles quiserem só assinar um serviço, qual que você recomenda aí, pelos filmes que foram separados? O HBO Max ou o Amazon Prime, né? O Prime Video? Qual que você recomenda? Pra conhecer aqui a obra mesmo do Stephen King, se você tiver com dinheiro curto, eu recomendo o HBO Max, porque tem mais vídeos, tem mais filmes, né? E inclusive tem It e It 2, que é uma sequência. Se você gostar, você vai já aproveitar bem isso daí. O Iluminado, que é um dos clássicos de todos os tempos. E Um Sonho de Liberdade, que é um baita de um filme, né? Então assim, o conjunto, o volume e o conjunto, eu recomendo esses. Se você tiver muito capenga da grana mesmo, então aí o jeito é ir de Prime Video. Mas aí você vai poder assistir Carrie a Estranha também, que é muito legal. E você pode fazer o comparativo do de 76 com o de 2013. Então tem essa vantagem que é super bacana. Mas pela quantidade, para conhecer obras diferentes inspiradas na obra de Stephen King, eu recomendo o HBO Max. Agora, se você tiver aí com dinheiro sobrando, assina lá o Apple TV, aluga todos os filmes e seja feliz. Então, tem aí sugestão para todos os gostos. Eu, pondo na balança, custo-benefício, HBO Max. Vale a pena? Vale, porque você assiste. E devem ter muitos outros filmes inspirados na obra dele por lá. E você vai descobrindo e você pode aproveitar o serviço melhor
Então, HBO Max é a recomendação. Sim, concordo com você. Tem, assim, o filão, né? Vamos dizer assim, o filé ali dos filmes, né? Das indicações aqui estão nesse serviço. Não é patrocinado, tá, gente? Mas poderia ser e seria ótimo ser patrocinado. Mas ali encontra-se boa parte das obras, principalmente aí o clássico, né? O Iluminado, que é muito comentado. Vai também poder ver como que foi pensado o filme, principalmente por causa do Stanley Kubrick, que é um diretor muito famoso, que é muito conceituado, todo mundo fala dele. Acho que até nas faculdades de cinema e TV, né? Acho que sempre citam ele, né? Alguma coisa, algum momento de algum dia específico vão falar do Kubrick e da performance que ele tinha por trás das câmeras, que era simplesmente incrível. Certeza. Kubrick e Spielberg são figurinhas carimbadas na faculdade de audiovisual. Então, eu acho que o que nós tínhamos para falar assim sobre o Stephen King, basicamente é isso. A não ser que você queira comentar alguma coisa a mais, Giri. Se você quiser comentar alguma coisa a mais, agora é com você. Pode comentar, pode se despedir do pessoal, que estamos chegando já quase no final, mas não saiam ainda. Tem novidades aí, tem mais coisa ainda para falar. Então, agradecer aí ao pessoal, a Fabiana, e queria falar que não necessariamente você precisa só ver os filmes, né? Você pode aproveitar uma promoção. Não sei como é que tá a questão dos livros, né, do Stephen King na Amazon. Tem algum plano? Como é que tá? Mas eu sei que não deve ser tão caro assim, não deve estar. E aí você ajuda ele a ultrapassar aí 500 milhões de livros vendidos, né? E tem livros excelentes, essas obras, né? Esses filmes vieram de livros dele ou de contos. Então você pode estar adquirindo e vendo quais são as diferenças, né? Se conseguiram transportar bem ou se você prefere o filme, então você pode curtir o filme ou o livro. Fica a indicação, Stephen King é um dos maiores escritores, para mim, assim, de todos os tempos. Ele tá num gênero bem, assim, que às vezes pode não fazer tanto sucesso. Então, tem escritores que já venderam muito mais livros que ele, em um tempo menor de carreira, né? O Stephen King é bem mais... tá muito mais tempo nesse mercado, né? Criando seus livros, etc. Em 1970, década de 70, 80 e outros mais novos, mas vale a pena conferir aí o trabalho do Stephen King. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Que acompanhou a gente até agora. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso podcast. Inclusive, que o Giliard falou sobre as obras, é verdade. A Amazon, você pode aproveitar o Kindle Unlimited, que você paga ali, se eu não me engano, são R$19,90 por mês. Você ainda tem, acho que, os 3 primeiros meses grátis, dependendo do dia que você pegar uma promoção. E aí você tem acesso a praticamente todos os livros que existem para o Kindle. E com certeza obras do Stephen King estarão disponíveis por lá, tá joia? Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal que está acompanhando aí no chat, obrigado pela interação de todos vocês. Mandar um abraço especial aí pro nosso inscrito, Jorjão, nosso querido Jorjão Frentista. Abraço para você por estar aí seguindo nosso canal na Twitch, seja muito bem-vindo. É isso daí, pessoal. Então, se vocês gostaram, deixa aí nos comentários os parabéns pro nosso querido Stephen King. Manda aí o filme que vocês gostaram, os livros que vocês já leram, que vocês acham interessante. Compartilhe aí a experiência de vocês conosco e com o pessoal que vai aparecer depois de vocês aí no vídeo ou no podcast, se vocês estiverem assistindo na plataforma de áudio. E, por enquanto, é só. Agradeço a presença de todos. Um beijo, um abraço, voltem sempre. Não deixe de seguir nossas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram e o TikTok com vídeos todos os dias. Tá joia? Se inscreve lá no nosso site para receber as notícias. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!